Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Estamos em tempo ainda de pandemia, mas eu vou tirar a máscara para entenderdes melhor o conteúdo deste pequeno estudo. Estamos falando então dos livros históricos da Bíblia, já falámos isso diversas vezes. O Antigo Testamento está dividido em 4 partes. Já sabemos os livros sapienciais, os livros históricos, os livros proféticos e a Torá, que é o Pentateuco. Voltamos então no tempo dos livros históricos e da última vez nós conversamos sobre as Crônicas 1 e 2. Crônicas, que é a repetição do livro dos Reis, de uma forma um pouquinho mais editada. Primeiro Crônicas vai falar sobre Davi, segundo Crônicas vai falar mais sobre Salomão e a construção do Templo de Jerusalém, que são aí uns 130 versículos que utiliza o escritor sagrado para falar sobre a construção maravilhosa, grandiosa, com quilos de ouro e de prata para construir o Templo de Deus. Depois de Crônicas, na Bíblia, em termos de livros históricos, temos Esdras e Neemias. É em termos históricos. No entanto, no estudo deste dia, eu vou fazer um intervalo nestes 2 livros, porque há aqui um espaço que não pode ser esquecido. E é sobre este espaço que nós vamos conversar neste encontro. E este é um termo que você, com certeza, já ouviu falar muitas vezes. Exílio. Exílio. Vamos então um pouquinho à história de novo. Os reinos a partir de Salomão, o reino dos hebreus, a partir de Salomão se dividiu em 2. Já falamos isso. Lembrem que a Palestina é quase como, o município de Alenquer. Portanto, a Palestina já é um espaço pequeno, pois esse estado que se chamava o Estado de Israel se dividiu, a partir de 900, em 2. O Reino do Norte, com capital na Samaria, o Reino do Sul, com capital em Jerusalém. Esses 2 reinos, os 2 eram seguidores de Javé. Só que houve uma certa rivalidade do Reino do Norte, porque não tinha o Templo de Jerusalém. Então eles construíram em Betel uma capela, digamos assim, para os hebreus não precisarem, os hebreus do reino da Samaria, do norte, não precisarem de ir a Jerusalém. Isso não ajudou em nada. A conclusão desses 2 reinos, norte... O reino do norte caiu para os assírios em 721, exílio. Mas foi para a Síria. Nós já falávamos isso diversas vezes. Essa maneira dos assírios trabalhar foi inovadora. Por quê? Os hebreus que estavam agora debaixo do domínio da Síria, a grande maioria deles foi levado para a Síria como escravos. E no lugar desses hebreus, a terra onde eles ocupavam, as casas que eles ocupavam, vieram colonos da Síria para morar na Palestina. Com isso, não havia tentativas de rebelião, porque eram assírios morando na Samaria. Esta forma de colonização levou a
população do sul da Palestina a dizer os samaritanos de agora são impuros, é raça que não presta, porque se misturaram, vieram lá da Síria, se instalaram na Palestina no norte e casaram com pessoas que moravam lá. Então houve aí uma miscigenação que tornou a religião impura, isto é, não seguiam a Javé. Então os judeus ou os hebreus que moravam na Judeia, no sul, se acharam: nós é que somos os verdadeiros, os autênticos. Cuidado, é o Reino do Sul. Este Reino do Sul vai terminar também. Só que é mais tarde, bem mais tarde, 587. E agora é exílio verdadeiro para a Babilônia. Já falamos isto várias vezes. Há aqui um espaço grande. Entre 721, lembrem que está baixando, os anos estão baixando, até o ano 0, que é Jesus Cristo. Depois começa a subir. 1, 2, 3. Até Jesus Cristo, isto tudo é antes de Cristo. E só vai subir quando Jesus Cristo nascer. E já começa a ser ano 1, ano 2, até o ano 2020, que estamos agora. 587, o exílio verdadeiro. O exílio, aqui está exília, mas é exílio. É sobre o exílio que eu gostaria de falar com vocês neste estudo. E porquê? Porque é um tempo relativamente curto, mas é traumático. E ele vai marcar definitivamente a história do povo hebreu. Vamos lembrar, qual é a diferença entre escravidão ou cativeiro no Egito e escravidão e cativeiro na Babilônia? Primeiro, são épocas totalmente diferentes. Quando a gente fala na escravidão do Egito, nós estamos falando em 1400 até 1200. As tribos de Israel, a começar por José, por causa da fome, foram levadas para o Egito e começaram bem, porque José era administrador ou secretário da agricultura, mas depois mudou o faraó, mudou o rei e mudaram os secretários, e os hebreus, por serem estrangeiros, foram todos escravizados. E foram muitos anos, porque antes disso já estava a coisa brava. Então, a partir de 1200, há uma mudança em porque intervém Javé, como Deus libertador, traz o povo para uma terra onde corre leite e mel. Isso aí é a escravidão do Egito. Eles não foram exilados, quer dizer, a fome os levou, mas não foram forçados por nenhum poder político. A escravidão do Egito é um tempo em que o povo hebreu começa a ganhar identidade como um povo, lá na escravidão. Depois Moisés, com a ajuda naturalmente da força de Javé, traz a travessia do Mar Vermelho e traz o povo durante 40 anos, e já nós estudamos isso. Isso é escravidão, cativeiro no Egito. Nós agora estamos falando no exílio, ou cativeiro na Babilônia. É bem mais sério em termos espirituais. O cativeiro da Babilônia é muito, muito, muito mais sério e traumático do que a escravidão no Egito. E a razão é naturalmente teológica. Porque é que se torna uma situação traumática esta deportação para a Babilônia? Por que é que foram levados para o exílio da Babilônia? A primeira causa foi os reis
de Judá, que Judá sendo um estado muito pequenino, com um exército michuruquinha comparado com o exército das potências daquele tempo, entrou na política, não apenas política local, mas política internacional. E ao tomarem partido do Egito, os inimigos do Egito, os babilônios, vieram e tomaram Jerusalém. Para os judeus, entrou na cabeça deles esta ideia tola, mas foi uma superstição que custou caro. Ninguém vai invadir e tomar Jerusalém porque é Sião. E Sião é a morada de Deus. E Deus não vai permitir jamais que Jerusalém seja destruída. Esse complexo de superioridade, achando que Deus é que morava em Jerusalém e por isso os hebreus eram invencíveis, levou a uma tragédia total. Os babilônios, com Nabucodonosor na frente, não apenas tomaram Jerusalém, mataram os que quiseram e pegaram todas as riquezas, inclusive as riquezas que estavam no templo, como levaram para a escravidão os capazes de trabalhar. As consequências do exílio é que realmente foram traumáticas. Então, a primeira consequência, escravidão. Você volta ao estado que você tinha no Egito. Não tem liberdade para nada. Você é que nem um boi que você tem em sua casa e quando precisa dele põe a carroça e lá vai. Não pede autorização, não pergunta. Simplesmente está debaixo de ordens. Escravidão foi a primeira terrível consequência que levou esta população a ter uma crise profunda de fé. E então a segunda consequência é eu diria, questionamento. Quer dizer então que nós estávamos todos equivocados. Nós pensávamos que Javé não ia nunca autorizar e olha no que deu. Será que nós estávamos errados? Ou será que há um erro maior ainda? Que Javé é uma piada, é uma historinha. Se Javé realmente existisse, ele nos protegeria. Ele não nos protegeu. Portanto, é muito provável que foi uma lorota que os nossos pais passaram para nós. Então, o questionamento levou à crise de fé em Javé. Uma outra consequência é a divisão deste povo judeu entre aptos e inaptos. Quem é que foi para o exílio da Babilônia? Pessoas úteis ao sistema de tributação, escravidão. Portanto, jovens, só foi para o Egito, jovens e capazes, e temos ainda, e os ricos, que são a classe formadora de opinião. Então esta turma foi levada escrava. Quem é que ficou então na Palestina? Os inúteis. Quem são os inúteis para um sistema capitalista escravagista? Os inúteis, crianças, velhos, defeituosos. Como é que chama? Defeituosos, os incapazes.
Esta turma de inúteis, ficou conhecida na história do povo hebreu, que depois os profetas vão pegar esta turma para dizer são os preferidos de Deus. Eles se chamam na Bíblia Anauim. É uma expressão para dizer os pobres da terra. Os pobres da terra. Estes não foram para a escravidão porque eram inúteis ao sistema escravagista. Então foram deixados. Os que sobreviverem, sobrevivem. Os que não sobreviverem, paciência, não se interessa. Não houve absolutamente interesse nenhum em defender, em proteger, em manter o sistema que estava no reino de Judá, como os assírios fizeram lá com a Samaria, fazendo esta mistura de raças. Na Palestina, em Judá, em Jerusalém, não houve isso. Então é um período 587, há uns quase 50 anos de escravidão. É neste tempo em que a fé começa a ser cada vez menor, que surgem 3 formas de reagir. Lembremos-nos que estamos falando em quase 50 anos, que naquele tempo era praticamente a existência de uma pessoa ia até 50 anos. Então é praticamente uma geração que vai sofrer as consequências do exílio. Ora, quais são as 3 atitudes do povo hebreu? Javé não é libertador. É a primeira atitude. A crise de fé levou a muitos judeus que foram levados para o Egito, para a Babilônia, a dizerem: não existe Javé libertador. A segunda atitude, Nossa Senhora, oh meu Deus, a segunda atitude é imitar. Se o Deus dos babilônios venceu o Deus dos hebreus, logo o Deus dos babilônios é mais importante que Javé. Vamos aderir então à nova religião. Esta foi uma atitude que rendeu bastante proveito, principalmente para os ricos e os capazes intelectualmente, porque eles se tornaram também auxiliares na administração da Babilônia, portanto funcionários públicos, apesar de estrangeiros. Era utilizada a capacidade deles no serviço do Império da Babilônia. Estes normalmente tinham que jurar fidelidade ao Deus da Babilônia e se davam bem. Então esta atitude de renegar publicamente a fé em Javé trazia lucros, dava privilégios, deixavam de ser uns escravos assim, pé no chão, para serem gente com um pouquinho de status na Babilônia. E a terceira atitude, esta sim, é a terceira, é o retorno aos deuses de Canaã. Quando os judeus foram para a Palestina, existiam Baals. Nós lembramos, já fizemos referência aos Baals que aquela mulher péssima, né? A Jezabel trouxe para o rei Acabe. Eram os deuses locais da Palestina, de Canaã. Então, quem sabe que estes deuses que nossos antigos tinham, que estavam ali já antes de nós chegar, quem sabe se não são estes deuses os verdadeiros? É neste ambiente que o exílio
é produtivo no sentido de purificar a fé. Quem é que vem dar luz a esta situação? Aqui há uma crise, questionamento da fé, que se manifesta, Javé não é libertador, vamos imitar os deuses da Babilônia porque são mais poderosos, ou vamos retornar aos deuses que os antepassados da Palestina tinham? Aqui aparece então, neste exílio, o nome e a função do profeta. O profeta, qual era a missão então do profeta? Fazer estes questionamentos. É? Javé não é libertador? Tantas vezes nós escutamos nos Salmos, algo agora me inquieta. E qual é a coisa que me inquieta? A mão do Senhor não é mais a mesma. O Senhor que costumava ser misericórdia, compaixão, proteção, nos abandonou. Ele mudou de atitude. E o profeta vem dizer, quem é que mudou? Será que foi Javé ou foram vocês? Por que é que isto está acontecendo? Vamos ver se nós temos alguma culpa no que está acontecendo. Não empurra para os outros uma culpa que é tua. E é este questionamento que nós escutamos nos profetas. Não é só um, são diversos. É claro que nós temos o profeta Isaías, que no princípio vai chamar a atenção, mas depois nós vemos Isaías dizendo o servo sofredor, que depois nós utilizamos também na quaresma. Pois é, Deus vai enviar um servo sofredor que vai pegar todas as vossas culpas, porque quem está errado não é Javé. Não é Javé que virou as costas. Nós viramos as costas para Javé. Em vez de colocarmos Deus como número 1, colocamos o rei como número 1. Em vez de escutarmos os mandamentos e levarmos a sério os mandamentos da lei de Deus, nós começamos a seguir os palpites dos políticos. Em vez de nós oferecermos a Deus um coração contrito, nós oferecemos bois e continuamos nos nossos bacanais, nas nossas farras. É Deus que está errado? Ou não será Deus que nos está dizendo, vocês querem ir para um caminho à toa, sem a minha bênção e proteção? Vão ver o que vai acontecer com vocês. Depois não chorem. Tantas vezes o pai fala isso para seus filhos, quando eles estão procedendo de uma forma questionável. Queres fazer as coisas do teu jeito? Faz, mas te prepara para as consequências negativas que vão aparecer. A experiência dos pais sempre nos dá uma certa luz para atitudes mais sensatas. Foi isso que fizeram então os profetas. Aqui aparece então o profeta Jeremias. Nós até dizemos que ele é chorão. É chorão? Ele está nos dizendo, meu povo, o que é que tu fostes aprontar? Deus te deu tudo. E tu, em vez de ser agradecido, começaste a seguir a lei do rei acima da lei de Deus. Não temos que lançar a culpa nos outros. Somos nós. Nós é que somos os culpados da nossa tragédia. Então nós podíamos ir no capítulo, estava olhando aqui no capítulo 44 de Jeremias. E todo ele é uma explicação. Eu até vou ler para vocês. Palavra que foi dirigida a Jeremias no Egito. Olha, alguns exilados também foram, porque os egípcios depois também vieram e não tinha mais ninguém, mas alguns também foram os incapazes.
foram levados para o Egito também. E então, para esses, e principalmente para os idosos que não trabalhavam, mas que estavam também em crise, vistes toda a desgraça que fiz cair sobre Jerusalém e sobre as cidades de Judá, ei-las destruídas, em ruínas, sem habitantes. Isto aconteceu por causa da maldade que cometeram para me irritar, incensando e servindo a deuses estrangeiros que nem eles, nem vós, nem vosso país conheceram. Enviei-vos constantemente todos os meus servos, os profetas, para dizer: não façais essas coisas abomináveis que eu detesto. Mas não escutaram, nem deram ouvidos para converter-se de sua maldade e não mais incensar deuses estrangeiros. Então minha fúria, minha cólera transbordaram, incendiaram as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, que se tornaram ruína e solidão como hoje. E por aí vai, é todo o capítulo 44, dando uma explicação. Deus está aplicando a ripa. E por quê? Não por causa do teu bom comportamento, porque se fosse bom comportamento, Deus ia elogiar. Mas é dizendo, extrapolaram. Foi demais. Não quiseram saber da aliança que nós estabelecemos lá atrás. Sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Esta traição levou para o exílio da Babilônia. O profeta recorda a história, recorda como Deus vai trabalhando o povo, protegendo-o, e depois a reação do povo a adotar outros deuses. Então Javé diz: sofram as consequências. Como é que o povo se sentia? Como é que aqueles que ainda questionavam esta situação, que Javé não é? Este questionamento da fé, nós temos um retrato desses judeus que, por um lado, reconheciam que deram mancada e, por outro lado, estavam sofrendo terrivelmente. Não queriam entregar de mão beijada a fé em Javé. E é o Salmo 138, eu creio. Vamos lá ver? Aliás, quem sabe inglês conhece muito bem esta música. By the rivers of Babylon, where we sat down, there we wept, when we remembered Zion. Isso eu me lembro, quando era jovem, cantávamos muito esta música. Nos rios da Babilônia. Nos rios da Babilônia, nos perguntavam, os nossos opressores nos perguntavam: por favor, cantem para nós as músicas que vocês cantavam. São muito bonitas, apesar de não terem feito nenhum, porque o vosso Deus deu no que deu, deixou vocês na pior. Portanto, não acreditamos que vocês tenham sorte com o vosso Deus. Mas cantem, porque são músicas bonitas, não é? É quase como os católicos de agora, que cantam alegremente canções totalmente estúpidas, sem conteúdo nenhum. Vamos tentar lembrar uma canção que não presta. A mulher que ela que traiu, é uma vaca, não sei quê. E tem outras que falam em quem me dera ser um peixe para estar dentro do teu aquário. Tá, colega. Essas bobagens que são cantadas, são bonitinhas, têm uma melodia gostosa e a gente é embalado
E eu que não sou também estou no meio. É um não sei o quê. Todo mundo faz. São canções interessantes na música. E depois a gente tem um bocado de malandragem, para não dizer outra palavra, no meio. Pois bem, assim os babilônios entendiam também estas músicas só para fazer pouco. Eles perguntavam: cantem para nós a canção do vosso Deus, é tão bonitinha. Hã? Junto aos rios da Babilônia, sentámonos a chorar, lembrando de Sião, lembrando de Jerusalém. Olha, este é um salmo dos mais terríveis. Aqui não há misericórdia. Bem no finzinho nós vamos ver como o que está sofrendo tem ódio dos babilônios. Ali perto, como nos salgueiros, nós penduramos as nossas harpas. Então nossos opressores pediam cânticos. Nossos verdugos pediam que nós tivéssemos alegria. Diziam, desafiando: cantai para nós cânticos de Sião. Mas como entoar um cântico ao Senhor em terras estrangeiras, longe do templo de Jerusalém? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que paralise minha mão direita. Que praga é esta? É uma praga para si próprio. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que eu fique, como é que se diz? Quando a gente não pode mexer a mão, não presta para pegar coisas. Eu me esquecer de ti, Jerusalém, pegue-se a minha língua ao céu da boca. Portanto, que eu fique mudo se eu não me lembrar mais da alegria de entrar no templo de Jerusalém. E continua naturalmente: se não puser Jerusalém na maior das minhas alegrias, no topo da minha alegria era estar em Jerusalém, que eu não seja feliz. E aí o salmista vai ganhar forças para se dirigir a Javé. Senhor, lembra aos filhos de Edom aquele dia de Jerusalém em que diziam: arrasai-a, arrasai-a, destruía até aos alicerces. Eles não esquecem o que os babilônios mandavam os soldados fazer. Filha da Babilônia, tu também serás devastada. E agora vem aqui a praga. Ditoso quem te der a paga do mal que nos causaste. Ditoso quem agarrar teus filhinhos e os esmagar contra o rochedo. Pegar os filhos pelos pés e cacetar a cabeça deles contra o rochedo. Ditoso quem fizer isso aos babilônios por nos terem tirado Jerusalém, o templo, os sacrifícios. Então, aqui nós estamos vendo que, apesar de se questionar Javé, há um pequeno grupo que, iluminado pelas palavras dos profetas, começaram a dizer: realmente a culpa não é de Javé, não. É nossa. É nossa culpa. É dos nossos chefes. Então, aqui cabe uma boa reflexão sobre o momento atual. E a oportunidade que o exílio deu para o povo começar a pensar melhor. Javé foi protetor constante e nós não fomos a parte fiel do contrato. Nós viramos as costas para ele. Eles reconheceram os erros. Nós ainda achamos que
o Bolsonaro é a solução para o país. Exílio. Que oportunidade espetacular. Temos então os que foram deportados e depois a meia dúzia que voltou. São situações extremamente diferentes, opostas. Na deportação, levados prisioneiros para a escravidão. No retorno, livres, correndo, alegres, para recomeçar a história da nossa salvação, a história da redenção. Só que eles não sabiam que eles estavam contribuindo para a continuidade da história da salvação. E em 525, os hebreus celebram 587. Se vocês são bons em matemática, já podem saber quantos anos são. Retorno para a Palestina. Só que ao chegarem na Palestina, nós vamos ter uma visão complicada, porque na cabeça dos judeus estava a visão da Palestina de 50 anos antes. Quando chegaram lá, era outra Palestina. Na segunda parte, nós vamos então falar sobre isso, o retorno e as dificuldades do retorno.